Olá, caríssimos! Você já se perguntou por que alguns erros de português surgem com mais frequência? Isso acontece porque quase sempre nós escrevemos da mesma maneira como falamos e por isso deixamos de lado muitas regras gramaticais. Então, na aula de hoje, vamos conhecer algumas palavras e construções que costumam deixar muita gente com dúvida. Vamos ao top 5 dos erros gramaticais. Apesar de nem sempre utilizarmos uma linguagem formal na produção de textos, por vezes é importante seguirmos a norma culta da língua. As provas de vestibular, Enem, concursos públicos, e-mails corporativos, entrevistas de trabalho são alguns casos em que há necessidade de se apresentar uma escrita adequada à norma culta. De fato, um simples erro de português, às vezes nem tão simples assim, pode comprometer seriamente a competência que você deseja transmitir e até descredibilizar sua imagem junto ao seu leitor ou interlocutor. E alguns erros são clássicos. Palavras de grafia e pronúncia parecidas, mas com sentido diferente, são as que mais confundem. Mas não é só isso. Então, vamos conhecer quais são esses principais deslizes para não errar mais. Quinto lugar, chego ou chegado. A língua tem verbos generosos. São os verbos abundantes, aqueles que apresentam dois particípios e que são sempre fonte de muitas discussões. Como o verbo aceitar, que apresenta as formas aceitado e aceito. Podemos dizer, ela tinha aceitado os termos do contrato e o contrato foi aceito. O problema é pensar que todos os verbos têm dois particípios. O verbo chegar, por exemplo, só apresenta uma forma para o particípio, que é a forma regular chegado. Portanto, devemos dizer sempre, tinha chegado o momento de decidir. E nunca, em nenhuma hipótese, diga, tinha chego o momento de decidir. A forma verbal chego só existe na primeira pessoa do presente do indicativo, como em eu nunca chego atrasada. É inaceitável o uso de chego como particípio. Quarto lugar, vir, ver e vier. Conjugação verbal é sempre um assunto difícil em função dos diversos tempos verbais existentes na nossa língua. A conjugação desses verbos pode causar confusão em certas situações, como por exemplo no futuro do subjuntivo. Vir é a forma conjugada do verbo ver na primeira e na terceira pessoa do singular do futuro do subjuntivo. Segundo a norma culta, o correto é: quando ele vir o que você fez, ficará furioso. E não, quando ele vê o que você fez, ficará furioso. Já em relação ao verbo vir, que significa deslocar-se até um lugar, a conjugação correta desse tempo verbal é quando eu vier e não quando eu vir. Por exemplo, quando você vier à nossa cidade, ficarei feliz em vê-lo. Para um aprofundamento nessa questão, assista a videoaula sobre tempos derivados do pretérito perfeito e do infinitivo. Isso vai ajudá-lo bastante. Top 3. Entre eu e você ou entre mim e você? O correto, segundo a norma culta, é usar entre mim e você ou entre mim e ti. Depois de preposição, deve-se usar o pronome oblíquo, que tem a função de complemento. Já os pronomes pessoais do caso reto, eu e tu, só funcionam como sujeito. E na nossa língua, o sujeito nunca é precedido de preposição. Então, o correto é entre mim e você ou entre mim e ti, não há segredos. Top 2. Para mim ou para eu? Os dois podem estar certos, mas se você vai continuar a frase com um verbo, deve usar para eu, já que mim não pratica ação. Exemplos. Solange fez um bolo para mim. Mônica pediu para eu curtir a aula dela.
E para terminar, o nosso top 1 disparado na frente é o A ou o A. O A com H do verbo haver indica um tempo passado e pode ser substituído por faz, como por exemplo na música do Raul. Eu nasci há 10 mil anos. Eu nasci faz 10 mil anos. Tempo passado, A com H. Já o A sem H faz referência a um tempo futuro ou a distância. Exemplos. Daqui a pouco você não terá mais dúvidas, porque esse assunto é muito fácil. Tempo futuro, A sem H. A Casa Aliança, que faz aqueles croissants gostosos, como na França, fica a 200 metros daqui. É distância? A sem H e sem acento grave, pois antes de números só ocorre crase quando eles indicam horas. Assista videoaula sobre crase. A língua portuguesa é mesmo cheia de regras e é inevitável que surjam as dúvidas. Já reparou que, mesmo conhecendo a língua portuguesa, volta e meia você se pergunta como escreve ou acentua alguma palavra? E um dos principais motivos que nos induzem ao erro é a pressa na escrita. Além disso, há quem diga que o uso frequente das redes sociais tem levado muita gente à dificuldade de escrever. Isso porque esses meios têm proporcionado a construção de uma linguagem diferente da norma culta da língua. Então, fica a dica. Adote o hábito de leitura, mas de uma leitura sólida de bons livros, revistas e artigos. Isso, além de ajudá-lo na escrita, estimula a imaginação e o desenvolvimento de uma linha de raciocínio, características importantíssimas para se fazer um bom texto. E para terminar, vale destacar que, de verdade, o pior erro gramatical que existe é não colocar um ponto final naquilo que não nos faz bem. Um beijo e fique ligado, porque aqui a gramática é sempre sem trauma.